Terceiro ano, bom dia. Olha só, o que eu vou estar fazendo também, além de pedir exercício para vocês? Eu vou corrigir e vou enviar para vocês tentarem entender com base na explicação mesmo e na física, analisando, porque muitos de vocês simplesmente estão enviando os exercícios e não está aparecendo com dúvida. E não sei, eu vou ser sincero, eu não sei se todo mundo está entendendo e está fazendo. Tá? Por mais que vocês podem pensar assim, Léo, é lógico que não estão. Mas eu prefiro ficar na dúvida. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou corrigir e vou mandar, porque eu estou disponível desde que estou gravando isso daqui. Ao 5% entra em contato comigo para poder tirar dúvida, eu marco o horário. E eu falei, então vamos ajudar, né? Então vamos lá. Então eu vou estar gravando, mandou os módulos, eu gravo, envio a resolução, explico um pouco a parte da calorimetria e a gente vê o que acontece, tá? Então vamos lá, ó. Na número 1 ele vira e fala o seguinte: o gráfico mostra a temperatura T em função do tempo T de um material homogêneo de 500 gramas. Então eu vou colocar aqui, ó, só já anotar alguns dados. 500 gramas. Ele é aquecido por uma fonte absorvendo por hora o seguinte valor aí, ó. Se é fonte, isso diz respeito à potência. Porque também eu posso, sem saber que fonte diz respeito à potência, eu posso falar que 200 calorias por minuto é potência, porque é energia sobre tempo, eu tenho que saber que é potência. Então tá aqui, ó, 200 cal por minuto. Ou seja, essa fonte de energia, a cada minuto que passa de relógio, ele joga 200 calorias para aquecer essa substância. Ele só está falando de um material homogêneo. Então ele joga 200 calorias aí para aquecer o material por minuto. Passou 2 minutos, jogou 400 calorias. Passou 3 minutos, jogou 600 calorias. Tá? É correto afirmar que o calor específico sensível do material, então eu quero o Czinho. Eu quero o Czinho dele em cal por grama graus Celsius. Tá? Então vamos ver primeiro se não tem briga. Na verdade, vamos primeiro ver o que o nosso gráfico diz, depois a gente vê se não tem briga de unidades. Vocês vão entender o que é essa briga de unidades. Primeiro tem, ó, o gráfico aqui é a temperatura que está alterando de acordo com o tempo, tá? Então ele é uma grandeza que está associada ao tempo. Deixa eu só aqui responder. Tá, beleza. Então olha só, eu tenho na horizontal que a variação de tempo. Por que eu sei que a variação de tempo? Ele começou num ponto e foi até o outro ponto. E isso aconteceu de 0 a 30. De 0 a 30, então eu tenho um tempo, uma variação de 30 minutos, isso aconteceu. E eu tenho também a minha temperatura inicial. Repara que assim na horizontal, que o meu gráfico começou na posição 10. Por que eu sei que ele começou na posição 10? Porque o tempo dele para 10 graus Celsius vale zero. O tempo dele vale zero. Tá certo? Então se vale zero aqui, ó, variação de temperatura, tá? O de cima é variação de tempo, o de baixo é variação de temperatura. Então se ela começa em 10, ó, começa em 10 e vai até 50, teve uma variação de temperatura de 40 graus Celsius. Lembrando que para essa bolinha aqui na horizontal, eu vou até o 30. E se eu peguei o 0 como referência e o 30 como referência, eu tenho que pegar na horizontal os valores correspondentes a eles, tá certo? É isso que eu tenho que fazer. Então deu uma variação de temperatura de 40 graus.
Então eu tenho isso tudo aí, ó. Beleza. Ele quer calor sensível, ele me deu potência, me deu massa, me deu temperatura e me deu tempo. Isso é partir de você mesmo. Você tem que saber as fórmulas a serem usadas, tá certo? Se eu quero calor sensível, obrigação eu tenho que ter o que macete, porque é a fórmula que tem o que macete. O sensível, na verdade tem capacidade, mas aqui não vai abordar, não falou nada de capacidade, tá certo? Ele me falou de potência, então eu já tenho que, opa, peraí, eu tenho que ter o que macete, que é o K, o Q, eu tenho que ter algo relacionado com potência. Então eu tenho uma fórmula que tem isso, que é qual? Potência de uma fonte. Potência é o Q sobre tempo. Aí a minha pergunta é o seguinte, a Marina mandando aqui. Há necessidade de converter potência de caloria para segundos ou de joules para segundos? A minha resposta é não. Léo, mas você falou que a potência é em joules e o tempo é em segundos. De fato eu falei, tá certo? Mas nesse caso, a unidade de potência aqui, a grandeza física na potência que envolve tempo, está em minuto. O meu tempo também está em minuto. Então eu não preciso transformar em segundos. Por causa disso? Só por causa disso. Então, quando as duas grandezas que envolvem tempo estiverem na mesma unidade, não há necessidade de eu transformar isso em segundos, tá certo? Então, como é que ficaria? Ficaria assim, ó, 200 calorias. Eu vou colocar assim, ó, só para vocês entenderem, por minuto. Da onde que eu tirei isso? Daqui, ó, onde eu estou fazendo o círculo na esquerda aqui embaixo. É igual. O que é o que macete? O K mesmo? Que macete. Nesse caso, T maiúsculo, que foi o que ele falou. Então eu vou colocar aqui, ó, 500 gramas. Czinho é o que eu quero achar. E a variação de temperatura, 40 graus Celsius. Dividido por variação de tempo, 30 minutos. Eu estou colocando as unidades para vocês verem que nós podemos fazer, deixar em minutos, desde que os tempos estejam em minutos, tá certo? Então coloquei aqui, ó, potência 200 calorias por minuto, massa 500 gramas, o Czinho, eu vou deixar o Czinho lá, temperatura, variação 40 graus Celsius, saiu de 0, foi para 50, e uma variação de tempo de 0 a 30. Estou olhando no gráfico, tá bom? Então olha só, minuto com minuto eu cancelo, e fica só isso. Então vamos reescrever, vai ficar assim, ó, 200 cal, 500 vezes 40, 5 vezes 4 é 20, 5 vezes 4, 20, então eu vou colocar aqui, ó, 20, só que repara que quando eu fiz 5 vezes 4, eu ignorei um tanto de zero, eu ignorei 1, 2, 3 zeros, então eu coloco aqui, ó, 1, 2, 3 zeros, grama, graus Celsius, vezes o Czinho que eu quero achar, dividido por 30. Vamos agora simplificar, ó. Esse zero com esse zero eu cancelo, esses dois zeros com esses dois zeros eu cancelo. Sobrou isso aqui, ó, 2 cal é igual 20 grama graus Celsius, Czinho sobre 3. Se eu multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó, 20. Eu posso simplificar esse 2 com esse 2 aqui também, ó, vira 10. Então vai ficar assim, ó, 10 grama graus Celsius Czinho
é igual a 3 cal. Passo tudo isso daqui para lá, Czinho é igual a 3 cal sobre 10 graus Celsius. Fazendo a divisão, 0,3 cal por graus Celsius. Repara aqui, ó, fiz de um jeito diferente, mantendo as unidades, para vocês notarem que as unidades no final é a que a gente está acostumado mesmo, do graus Celsius. Ok? Beleza? Então olha só, Léo, não entendi nada do que você fez. Faz do jeito normal que você está entendendo. Eu só quero chamar atenção para o uso das fórmulas. Eu tenho que conseguir ler gráfico. Então de 0 a 30 minutos eu tive uma variação que corresponde 0 minutos, a temperatura estava em 10. 30 minutos, a temperatura foi para 50. Então eu vou pegar essas duas relações que existem entre elas. Tá certo? Tanto que foi lá. Variação de tempo, Tzinho, T minúsculo, 30 minutos. Variação de temperatura, T maiúsculo, 40 graus Celsius, que foi o que eu joguei lá. Tá certo? Fonte. Toda vez que falou de fonte, pode ter praticamente certeza que existe uma potência envolvida aí no exercício. Tá? Um abraço e até o próximo.